Meus irmãos, minhas irmãs, Shabbat Shalom. Como vocês estão? Tudo bem? Tá tudo bem aí na casa de vocês? Espero que tenha passado um final de semana, né, Natal, né, na presença de Deus. Espero que vocês tenham aproveitado, né, esse momento, né? E vamos próximo final de semana, né, vamos estar comemorando também a virada do ano, né? Eu quero estar lembrando aqui primeiramente, né, que não haverá culto, né, no domingo nem em Marambaia, né, e nem em Alcântara, né? Então vocês fiquem atentos, né, para não irem, né, para as nossas igrejas, né, e chegar lá tá tudo fechado, porque não haverá o culto nem em Marambaia nem em Alcântara, né, para que as pessoas possam ficar livres, né, tranquilas, né, celebrando com a família, né, às vezes é, na virada do ano principalmente a gente fica acordado até tarde, espera da meia-noite, né, para felicitar os nossos parentes, né? E durante o dia a gente quer, né, fazer aquela famosa enterra dos ossos, né? E para as pessoas não ficarem preocupadas com o horário de estarem na igreja, né? A gente decidiu, né, não ter o culto, né, nesse domingo, tá bom? Então nós vamos começar o nosso estudo, né? A paraxá dessa semana se chama Vaigash, né? E ele se aproximou, né? Então, vou fazer uma oração aqui, né? E eu quero, através dessa paraxá, trazer uma palavra de esperança, uma palavra de conforto aos nossos corações, né? Eu quero assim que, através dessa palavra, você seja fortalecido e creia, né? Que Deus tem mais do que pedimos ou pensamos, que Deus vai abençoar o nosso ano, amém? Senhor Deus amado, nós queremos te louvar e te bendizer, Senhor, por mais esse Shabat, Senhor. Tem o último Shabat do ano, Senhor. Senhor, que tu possa estar abençoando, Senhor, nossas mentes, os nossos corações, ó Pai. Abençoa, Senhor, tudo que for falado aqui, Senhor. Senhor, que teu Espírito Santo, ó Pai, tome a frente, Senhor, de tudo, ó Pai, que eu vou falar, Senhor, que eu não venha falar nada de mim mesmo, ó Pai. Eu quero nesse momento, ó Pai, repreender, Senhor, todo investido do diabo, seus demônios, ó Pai, para querer, Senhor, atrapalhar, Senhor, o entendimento, Senhor, dessa palavra, ó Pai. No nome de Jesus, abençoa cada lar, Senhor. Desde já, Senhor, eu oro, Senhor, abençoando, ó Pai, sabe, a virada do ano, Senhor, a cada família, Senhor, seja abençoada, Senhor. Livra-nos, Senhor, de todo mal, Senhor, que possamos, ó Pai, ter alegria, Senhor, em nossos corações, Senhor, para que possamos, ó Pai, estar reunidos, ó Pai, com a nossa família, Senhor, nessa virada de ano, Senhor. Senhor, trazendo a memória, Senhor, aquilo que nos dá esperança, Senhor, nos ajudando, Senhor, a fazer uma retrospectiva, Senhor, sobre esse ano, ó Pai, que está se findando, ó Pai, de 2022, ó Pai, e que possamos, ó Pai, nos alegrar e nos gloriar em Ti, Senhor. Pelas lutas, Senhor, pelas vitórias, Senhor, sabe, pelas tribulações, Senhor, mas que possamos confiar em Ti, Senhor, e Te louvar, Senhor, que o Seu nome seja glorificado através das nossas vidas, ó Pai, é que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos estar lendo aqui Gênesis capítulo 44, né, a partir do versículo 18, que diz assim: E chegou-se-lhe Judá e disse: Rogo, meu senhor, que fale teu servo uma palavra na presença do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és igual a Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: Tendes pai ou irmão? E dissemos a meu senhor: Temos pai velho e filho da velhice pequeno, e seu irmão morreu, ficou somente ele. E de sua mãe e seu pai o amou. E disseste a teus servos: Fazei-o descer a mim, e porei os olhos sobre ele. E dissemos a meu senhor: Não poderá o moço deixar a seu pai, e se deixar a seu pai, morrerá. E disseste a teus servos: Se não descer vosso irmão menor convosco, não tornareis a ver meu rosto. E foi quando subimos a teu servo, meu pai, e anunciamos-lhe as palavras do meu senhor. E disse nosso pai:
voltai, comprai para nós um pouco de alimento. E dissemos, não podemos descer, se vier nosso irmão menor conosco. Desceremos, pois não podemos ver o rosto do homem se nosso irmão menor não está conosco. E disse teu servo, meu pai, a nós, vós sabeis que 2 filhos deu à luz minha mulher. E saiu um de perto de mim, e eu disse, certamente ele foi devorado, e não o vi até aqui. E tomareis também este de perto de mim, e se lhe acontecer algum desastre, farei descer minha velhice com tristeza à sepultura. E agora, como irei a teu servo, meu pai, se o mancebo não está conosco? A sua alma está ligada à alma dele. E acontecerá que, vendo que não está o mancebo, morrerá, e farão descer teus servos, a velhice de teu servo nosso pai, com angústia à sepultura. Pois teu servo se deu por fiador do moço para com meu pai, dizendo, se não o trouxer a ti, pecarei para meu pai todos os dias. E agora fique, rogo teu servo em lugar do moço, como escravo do meu senhor. E o moço suba com seus irmãos, porque como subirei a meu pai, se o moço não está comigo? Quizá veja o mal que acontecerá a meu pai. Só até aqui, meus irmãos, eu gostaria de... Depois eu vou ler outras partes, mas eu gostaria de falar sobre essa parte aqui. Né? Essa parte aqui é Judá, né, tendo uma conversa com José, porque José tinha pedido para eles voltarem e trazer o irmão mais novo dele. Né? Então, quando Judá foi e falou com o pai e depois voltou com Benjamim, né, aconteceu aquela situação que o José escondeu o cálice dele, né, o cálice da adivinhação, no saco de cereal de Benjamim. Né? E por causa disso, né, José fazendo isso de propósito para testar seus irmãos, ele prendeu a Benjamim, né, e eles sabiam o que iria acontecer com Benjamim. Né? Com certeza, né, eles pensaram que José ia matá-lo por ter roubado a taça. Né? E eu gostaria de falar dessa paraxá sobre Judá. Né? A gente costuma falar muito sobre José, né? O que aconteceu com José, com os irmãos e tudo mais. Né? Mas só que eu gostaria de falar sobre uma coisa muito interessante, sobre a transformação de Judá nessa situação aqui. Né? E eu gostaria de estar falando, voltando um pouquinho atrás nas outras paraxotes, né? Que fala sobre Judá. Né? Eu quero lembrar que Judá, né? Se você for ler lá em Gênesis, né? Capítulo 37, né? É Judá que dá a ideia de vender José aos mercadores que estavam passando por ali, né? Os ismaelitas. Foi Judá que teve a ideia, olha, o que nós vamos, né, ganhar com a morte de José? Vamos vendê-lo. Né? Então foi Judá que teve essa ideia, né, e vendeu José, né, para os mercadores. Eles pegaram a túnica de José, né, colorida, mancharam ela de sangue e entregaram a seu pai. Né? Eu fico imaginando o seguinte, talvez, né, os irmãos de José não imaginassem que Jacó ia ficar tão assim triste pela perda do filho. Talvez eles tivessem pensado, vamos falar que foi uma fatalidade, que uma fera devorou a José e ele vai se conformar com isso. Mas quando eles perceberam, né, que que Jacó não se conformou com isso, e chegou a certo ponto que Jacó não acreditou, né, na morte do filho, né, eu creio que eles ficaram muito decepcionados pela tristeza que eles trouxeram para o pai. Né? E se a gente continuar a ler, né, e quando a gente vai ver no capítulo 38, né, Judá, ele se separa da família, ele vai morar em outro lugar. Judá não continua com os irmãos. Né? Eu fico pensando assim,
Poxa, eu acho que foi assim Judá vendo o pai tão triste, sabe? Eu acho que ele viu assim, cara, ele pensou assim, poxa, o que que eu fiz o que que eu fui fazer, né? Poxa, vendi meu irmão, agora tô mentindo pro meu pai, e meu pai achando que José tá morto, né? E olha a tristeza que eu trouxe para a família. Eu creio que ele se apartou da família dele, dos irmãos dele, porque ele ficou com a consciência pesada. Né? E a partir desse capítulo 38, a gente conta um pouco da história de Judá. E é interessante que dos outros irmãos não conta, mas essa situação de Judá ele conta. Né? E conta que Judá foi para outra terra, se casou, teve filhos, né? Então tem aquela história que o filho mais velho se casa e depois ele morre, né? Aí o outro filho vai se casar, né? Para dar herdeiro pro filho que morreu. E ele não quer ter o filho porque o filho não seria dele, mas seria do irmão mais velho, que já era morto, né? E o que que Deus faz? O que que ele faz? Ele, né, joga o sêmen dele na terra, né? Ele não conclui, né, o ato sexual, né? Então ele joga o sêmen na terra e Deus abomina essa situação e mata o segundo filho de Judá, né? E Judá ele vai e promete a Tamar que o filho mais novo se casaria com ela, só que o filho mais novo, né, era muito novinho, né? Olha, aí Judá fala, olha, espera um pouco meu filho ter uma certa idade que ele vai casar com você, mas só que Judá esquece, né? Aí acontece aquela situação, né, que Tamar vai, se veste como uma prostituta, tem relações com Judá e ela engravida e tudo mais. Né? Depois dessa situação, né, depois de tudo isso, né, Judá volta a ficar com a família, né? Mas só que nesse processo Judá tem uma transformação tremenda, tem uma transformação enorme. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Uma coisa interessante que eu li enquanto eu estava estudando essa paraxá, é uma frase que um rabino falou que é o seguinte: se deseja da vida, suporta os sofrimentos. Né? E Judá suportou o sofrimento dele enquanto ele estava distante da família dele. Né? Então ele teve uma grande transformação ali. Deus moldou a Judá. Né? Porque ele se arrependeu, realmente ele se arrependeu. Agora, como eu sei que ele se arrependeu? Por causa desse capítulo aqui que nós acabamos de ler. Você pode ver que Judá está aqui, né, negociando a vida do irmão mais novo, Benjamim. Então ele estava muito quebrantado. Né? E o interessante é que quando José pede para trazer o irmão e quando chega para falar com o pai, a primeira pessoa que fala com o pai é Rubem, que é o irmão mais velho. Né? Ele que era o responsável pela família, ele que era responsável no episódio que José é vendido pelos mercadores. Né? E quando Rubem faz a proposta para Jacó, Jacó não aceita. Né? Mas por que Jacó não aceita? Né? Porque Jacó já não confiava mais nos seus filhos. Jacó não confiava mais em Rubem. Né? Eu quero lembrar que Rubem também foi o filho que dormiu com uma das esposas de Jacó. Né? Teve relações com uma das esposas de Jacó. Né? Mas quando Judá se coloca à frente, depois de Rubem, Judá se coloca à frente e fala para Jacó, olha Jacó, olha meu pai, olha, se deixa o Benjamim ir com a gente que eu vou me responsabilizar, porque a gente não vai conseguir, né, ter os mantimentos. Né? Se acontecer alguma coisa com o Benjamim, você pode tomar meus 2 filhos, para si você pode fazer o que quiser. Né? E quando Judá fala isso para Jacó, Jacó aceita. Né? Jacó aceita. Mas por que Jacó aceita? Porque Jacó percebe que existe uma mudança em Judá. Judá não é mais o mesmo daquela época de quando ele vendeu a José. Né? Tinha uma mudança, e eu creio que Jacó viu isso em Judá.
Né? Então Jacó vai, aceita e deixa Benjamim ir. Né? E quando eles chegam, né, na frente de José, né, e acontece essa situação que a taça de José é escondida no saco de cereal de Benjamim. Jacó, Judá, né, começa a negociar pela vida de José. E algo interessante, meus irmãos, olha essa coisa interessante, começando pela primeira frase, né, pelo primeiro versículo que a gente leu, né, que diz assim, no versículo 18: e chegou-se Judá e disse, e chegou-se, ou ele se aproximou, né, ele se aproximou de José, né, e ele disse, rogo meu senhor, ou rogo meu mestre. Né, e uma coisa interessante, né, que dessas duas palavras, meu senhor, né, que é uma tradução, tradução das palavras hebraicas bi-adonim, né, que é usado em um pedido de súplica, né, pedido de súplica, né, mas que significa literalmente meu mestre está em mim. Né? Eu vou repetir de novo para ser bem claro. Né? Essas duas palavras, meu senhor, é uma tradução das palavras hebraicas bi-adoni, que é usado em um pedido de súplica, né, mas que significa literalmente meu mestre está em mim. E isso, meus irmãos, é uma diferença enorme em nós. Né? É uma diferença enorme na vida de Judá, porque ele está dizendo que o mestre dele está dentro dele. Né? É como se ele estivesse falando assim, olha, José está dentro de mim, você está dentro de mim. Né? Mas só que ele não sabia que era José. Mas isso tem uma coisa interessante em relação a Jesus. Por quê? Porque José também representa Jesus. Né? Porque a mesma coisa que aconteceu com José aconteceu com Jesus. Né? Eles foram rejeitados, eles foram vendidos, né? Eles tiveram inveja. Né? Então, assim, eles foram humilhados, assim como Jesus, José também foi humilhado. Né? E é como Judá estivesse dizendo, olha, Deus está dentro de mim, meu mestre está dentro de mim. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Sabe, hoje, você pode mudar a sua vida. Você pode se aproximar, né, de Deus, você pode se aproximar de Jesus, como Judá falou aqui, né, ele se aproximou de José. Então, assim, ele está dizendo, eu estou dizendo o seguinte para você nesse novo ano que vai se iniciar, se aproxima de Jesus. Se aproxima de Jesus, esteja perto dele. Se aproxima mais de Jesus, esteja mais com Jesus. Busque mais a Jesus. Ore mais, leia mais, para que Jesus possa te abençoar, para que Deus possa te abençoar, para que Deus esteja dentro de você, fazendo morada em você. Isso foi a mudança que teve na vida de Judá. Isso foi a maior mudança em Judá. Por isso que quando ele foi falar com Jacó, por isso que quando Judá foi falar com Jacó, Jacó aceitou as palavras de Judá. Porque ele sabia que algo tinha mudado no interior dele. Né? E a nossa mudança, meus irmãos, vem de dentro para fora. De dentro para fora, nós temos que nos achegar a Deus, temos que nos achegar a Jesus e deixar Ele fazer uma transformação. Né? É por isso que eu comecei, eu citei essa frase, se desejas a vida, suporta o sofrimento. Judá suportou o sofrimento. Eu não sei o sofrimento que você passou durante esse ano todo. Eu não sei o sofrimento que você está passando agora. Mas eu digo para você, meu irmão e minha irmã, se você quer vida para 2023, nesse novo ano que vai começar, né, a partir de domingo, né, suporta essa dor. Suporta esse sofrimento, deixa Deus agir na sua vida.
Deixa Deus, sabe, deixa Deus entrar dentro de você. Deixa o Espírito Santo entrar dentro de você. Né, para que você possa dizer, meu mestre está em mim, meu mestre está dentro de mim, Deus está dentro de mim, Jesus está dentro de mim. Né? É algo que nós temos que buscar nesse ano de 2023, meu irmão. Você sabe por quê? Porque pode acontecer tudo, meu irmão. Pode acontecer, sabe, coisas que nós não queremos que aconteça. Mas Jesus estando dentro de nós, se o nosso mestre está dentro de nós, nós vamos suportar todas as coisas, porque é Ele que vai nos dar a vida. Ele que vai trazer vida para nós. É Ele que vai trazer esperança para nós em meio ao caos. Judá estava aqui vivendo o caos, ele estava dizendo, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu já vendi um irmão, né, pros ismaelitas, eu nem sei onde ele está, não sei se ele está vivo, se ele está bem, porque ele não sabia que até aquele momento, né, ele não sabia que José era irmão dele. E mais uma vez iria acontecer, porque José estava falando, olha, seu irmão vai ficar preso, Benjamim vai ficar preso, né? Ele ia perder mais um irmão, mas ele ali, ele vai argumenta com José, ele poderia até perder a vida dele, José poderia chegar, ele sabia que poderia perder a vida dele, mas ele preferia perder a vida dele do que trazer mais dor para o pai dele. Né? E é por causa dessa súplica, por causa dessa petição de Judá, que ele consegue convencer a José, e José não se aguenta, né, porque ele viu a mudança, né, do algoz dele, que foi Judá, porque ele sabia que foi Judá que tinha dado a ideia de vender ele para o Egito. Desculpa, para os mercadores. Né? E ele vê que os irmãos realmente mudou. Ele percebeu que Judá realmente mudou, e ali ele não se aguenta, e ele começa a chorar, e ali ele se rebela. Meu irmão, e isso quer dizer o que para mim e para você? Quando nós deixamos o Mestre entrar dentro de nós, quando Jesus habita dentro de nós, quando o Espírito Santo habita dentro de nós, né, ele se revela a nós. Aí ele começa a ouvir as nossas súplicas. Ele começa a ouvir, ele atende as nossas súplicas. Né? Porque ele não resiste, como José não resistiu a essa súplica de Judá, nosso Deus também não resiste a nossa súplica, né? Quando vem de dentro de nós, quando vem do nosso coração. Né? Quando vem de dentro do nosso coração, quando há sinceridade. José viu sinceridade ali em Judá, José viu sinceridade nos irmãos dele, Jacó viu sinceridade em Judá. Por quê? Porque em meio ao sofrimento, em meio àquilo tudo que ele fez o pai dele sofrer, e ele ficou, né, com o coração partido também. Judá ficou com o coração partido, é por isso que eu creio que ele se apartou da família dele, porque ele não ia aguentar todo dia encarar o pai e ele sabendo que mentiu para o pai, e o pai estava sabe, sofrendo por uma mentira dele e por uma maldade que ele mesmo, né, fez, né, porque quis se livrar de José por causa da inveja deles. Né? Então que a gente possa ter isso em nosso coração. Se achegue mais a Deus, deixa Deus entrar na sua vida, deixa Ele mudar. E você pode estar pensando, poxa, mas Gúcio, eu estou na igreja, eu oro e tudo mais. Mas às vezes a gente está dentro da igreja mesmo, mas às vezes a gente está ali, né, louvando, está ouvindo a palavra, está orando. Mas às vezes nós não deixamos Deus tocar naquele lugar que precisa ser tocado por Deus, naquele lugar que Deus precisa tratar. E é isso que Deus quer. Deus quer tocar aonde nenhum ser humano pode tocar. Sabe? Deus quer tocar aonde você esconde aquilo que você não quer que ninguém saiba. Assim como Judá escondeu do seu pai, ele teve que se afastar da casa do pai para conseguir suportar tamanha dor, né? E tamanho remorso que ele tinha por ter feito essa maldade com seu irmão. Né? E eu gostaria de estar lendo agora, eu queria estar passando para Gênesis 45, versículo 25.
né, que é algo interessante também, que diz assim: e subiram do Egito e chegaram à terra de Canaã, a Jacó seu pai, e anunciaram-lhe, dizendo: ainda está José vivo. Ele é o governador de toda a terra do Egito, e não importou a seu coração, pois não acreditou neles. E falaram-lhe todas as palavras que José lhes havia dito. E vendo os carros que mandou José para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, pai deles. Né? Aqui, meus irmãos, o maior castigo do mentiroso é ninguém dar credibilidade àquilo que ele fala. Se você vive uma vida de mentira, se você mente sobre quem você é, se você mente como é a sua vida, se você não é transparente, ninguém acredita em você. E a pior coisa que tem é você não ter credibilidade, é as pessoas não acreditarem na sua palavra. Né? E aqui, Jacó só acreditou porque eles falaram as palavras de José e viu os carros que José levou pro pai, para Jacó, né? com os presentes, né? E para levá-los para o Egito. Né? Então, assim, é uma coisa que nós temos que aprender, nós temos que ser sinceros, meus irmãos. Nós temos que ser sinceros com Deus, nós temos que deixar Deus mudar a nossa vida. Né? Não precisamos mentir, não precisamos ser aquilo que nós não somos. Nós precisamos ser sinceros para que as pessoas vejam a sinceridade, para que as pessoas vejam a verdade em nós, né? Porque é uma coisa que eu costumo falar. Né? O evangelho não é só pregado por palavras, mas é pregado pelo nosso estilo de vida, como nós vivemos. Nós temos que ser testemunho não só no falar, mas no vivenciar. Né? Nós temos que ter Cristo dentro de nós para que possamos, né, passar verdade para as pessoas, para que quando a gente fale algo da parte de Deus, as pessoas acreditem. As pessoas venham crer naquilo que nós estamos falando. Né? Então aqui, né, se você não for verdadeiro, porque dá para perceber, meus irmãos, quando a pessoa tá falando a verdade. Dá para perceber quando a pessoa tá mentindo. Né? Eu passei o Natal na casa da minha sogra, né? E ela convidou um casal de amigos da igreja dela, né? E é um senhorzinho já de idade. E ele começou a contar as histórias dele lá, né? E uma das histórias que ele contou foi o seguinte, que ele tem uma criação de galinha, e o cachorro pegou uma galinha pequenininha, engoliu a galinha. Aí ele, quando viu o cachorro engolindo a galinha, ele deu uma paulada no cachorro, pro cachorro soltar a galinha. Pá! Deu uma paulada. Aí diz a história dele, que a paulada foi tão forte que o cachorro jogou a galinha para fora e a galinha ainda estava viva. Eu olhei para a cara de Gleice, olhei para a cara da minha sogra, olhei para a cara do tio de Gleice que estava lá, né, ceando com a gente no Natal. Aí eu vi na cara de todo mundo, pô, esse cara tá mentindo. O cachorro, como é que uma galinha vai passar pelo pescoço de um cachorro e depois voltar? Né? Aí depois que os irmãos foram embora, aí o comentário, né, na mesa foi esse. Aí minha sogra, fala sério, acreditar numa história dessa, pô, pelo amor de Deus, tava tão boa a conversa até ele começar a contar essas histórias. Então, assim, a gente sabe quando a pessoa tá contando historinha, né, quando tá mentindo para se vangloriar, né, e quando a pessoa tá falando a verdade. Ele falou ele contou também que um gavião veio, pegou um pintinho, quando ele viu, ele pegou uma pedra, tacou no gavião, acertou o gavião lá no alto, e o gavião soltou o pintinho, o pintinho caiu no chão e ainda caiu vivo. Né? E foi duas histórias. Aí gente, pô, pelo amor de Deus, vamos comer que é melhor, porque essas histórias tá demais. Né? Então, assim, a gente tem que ser sincero, a gente tem que ser verdadeiro. Né?
a gente pode mentir para as pessoas, mas a gente nunca mente para Deus, porque Deus conhece os nossos corações, Deus conhece, né, a sinceridade do nosso coração. Né? Então a gente consegue mentir para as pessoas, às vezes consegue, porque tem mentiroso que não sabe nem mentir. Né? Mas para Deus a gente não consegue mentir, porque Ele conhece o nosso interior. Deus conhece, né, a nossa vida. Né? E eu gostaria de estar terminando, né, sobre uma coisa interessante que está lá no capítulo 26, né, a partir do versículo 1, que eu vou ler até o 4, diz assim: E partiu Israel e tudo o que ele tinha, e partiu Israel e tudo o que ele tinha. Né? Eu quero dar só uma explicação aqui, eu creio que eu já falei, mas é só para lembrar. Às vezes aqui na leitura cita Jacó e às vezes cita Israel, fala Israel. Né? Eu quero dar essa explicação. Quando está falando de Jacó, está falando da pessoa, né, da pessoa humana, sobre a humanidade de Jacó. Quando ele é citado nas escrituras como Israel, porque é algo espiritual. Né? Tá dizendo que é algo espiritual, nas regiões espirituais. Por isso que às vezes fala Israel e às vezes fala Jacó. Né? Se a gente for ler, né, que eu se não me engano é a próxima paraxá, a gente vai ler as bênçãos, né, que Jacó profere para os seus filhos. E você pode ver que quando que começa assim, Israel abençoou seus filhos. Por que Israel? Porque as bênçãos eram espirituais. Jacó estava falando no âmbito espiritual, não no âmbito humano, né, terreno. Né? Por isso que fala Israel. Né? E continuando aqui. E partiu Israel e tudo que ele tinha. E veio a Berseba. E fez sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visões da noite. E disse: Jacó, Jacó. E disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou o Deus, Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo ao Egito, e eu te farei subir também. E José porá sua mão sobre teus olhos. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui? Jacó estava preocupado, né? Por isso que primeiro chamou ele de Israel aqui na escritura, né? Porque a preocupação de Jacó era o seguinte: olha, Deus tem uma promessa, Deus fez uma promessa para Abraão, para Isaac, meu pai, e fez para mim, de nós sermos uma grande nação e tomar posse dessa terra de Canaã. E a preocupação de Jacó era o seguinte: era eles irem para o Egito, e eles não quererem sair de lá. Né? E os filhos dele não quererem sair de lá, porque era uma terra boa, era uma terra de bom plantio, porque tinha terra fértil, tinha um rio Nilo. Então, assim, era um lugar muito bom para se plantar. E a preocupação de Jacó era essa, deles irem para lá e não sair, de não cumprir a promessa. Aí vocês se lembram do que aconteceu ali na Torre de Babel, né? Que todo mundo chegou ali e falou assim: vamos ficar por aqui, vamos construir uma torre, né? Que alcance os céus. Né? E não precisamos sair daqui. E Deus confundiu a língua deles, porque o que Deus queria era que a palavra dele se espalhasse por toda a terra. E o pessoal quieto ali, aglomerado ali em um lugar, né, não ia ser espalhado. Né? Então Deus fez aquela confusão de língua toda e por causa disso eles se espalharam. E Jacó temia isso também, né, de não cumprir. E Deus fala para ele: olha, pode ir,
pode descer ao Egito, né? Como vocês sabem, né, o significado da palavra Egito, né, Misraim, né, em hebraico, significa lugar estreito. Né, lugar estreito, e eles estavam indo para um lugar estreito, né, porque eles iam crescer, né, porque Deus tinha prometido, olha, eu farei vocês ali, dentro do Egito, num lugar estreito, uma grande nação. Né, e Deus está falando para Jacó, olha, não tema, pode ir, que eu tô descendo com vocês ao Egito, e vou tirar vocês também do Egito, vou trazer vocês de volta à terra de Canaã. E eu quero terminar, né, falando para vocês, meu irmão, não temas com lugar estreito. Não temas, né? Não temas se você está passando por uma situação que você está se sentindo espremido. Não temas com as tribulações, com as lutas, com o sofrimento. Não temas, porque Deus está contigo no sofrimento, Deus está contigo no lugar estreito, no lugar apertado, Deus está contigo no teu sofrimento, Deus está contigo nas suas lutas, e Deus vai te tirar desse lugar estreito, Deus vai te tirar do sofrimento muito mais fortalecido. Deus vai te tirar desse lugar estreito muito mais fortalecido, muito mais amadurecido. Sabe, Deus vai te abençoar nesse lugar estreito, Deus vai te abençoar nas suas lutas, nas suas tribulações, e vai te levar também, vai estar contigo para você conquistar a terra prometida, a nossa Canaã. Deus vai te abençoar. Então não se preocupe, meus irmãos. A palavra que eu tenho para vocês para 2023 é: não se preocupem, não se atemorizem. Eu vou usar as mesmas palavras que Jesus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque se Deus está contigo nas suas lutas, nas suas tribulações, Deus é poderoso para te tirar dessa situação. Deus é poderoso para te tirar desse lugar estreito, para te levar para uma terra que emana leite e mel. E meus irmãos, não importa o que aconteça em 2023, Deus está conosco, é somente acreditarmos e deixar Deus agir nesses momentos obscuros das nossas vidas, deixar Deus agir nesses momentos de luta, de momentos de aperto, deixar Deus nos moldar, assim como Deus moldou, ajudar. E ele ali falou, olha, meu mestre está dentro de mim. Que possamos declarar isso, meu mestre está dentro de mim. Deus habita dentro de mim, então por isso eu vou me alegrar nas tribulações, na alegria, na tristeza, né, na dor. Deus está comigo, Deus está comigo quando eu estou lá embaixo. E Deus vai estar comigo e com você quando Ele nos tirar, né, do lugar apertado, para conquistarmos a nossa terra prometida, para nós conquistarmos aquilo que nós estamos pedindo a Deus. Então que esse ano de 2023, esse último Shabat, que possamos crer no nosso Deus, crer que Deus pode todas as coisas, que Deus é poderoso do que qualquer ser humano, Deus é poderoso, é mais poderoso do que o nosso arqui-inimigo, que é o diabo e seus demônios. Que possamos crer nisso, que em 2023 possamos crer que vai ser um ano de vitória, vai ser um ano de luta, mas vai ser um ano de vitória, de conquista, porque Deus está conosco e o nosso mestre está dentro de nós, Jesus Cristo está dentro de nós. Então, como eu quero declarar para você, assim como Deus se revelou em visão para Jacó, ele preocupado com essa situação, né, eu quero dizer para vocês, não temas, Deus está conosco, Deus está comigo e Deus está com você, e Ele vai nos levar para a terra prometida, a terra que emana leite e mel, e nós vamos comer o melhor desta terra e vamos beber do leite e do mel que o nosso Deus vai nos dar. Amém? Que Deus possa abençoar a nossa noite, que Deus possa abençoar a virada deste ano. E eu quero orar por você nesse momento. Senhor Deus, eu quero abençoar o teu povo nesse momento, Pai. Aqueles que estão aflitos, Pai. Aqueles que estão, Senhor, sabe, Pai, com a expectativa, Senhor,
baixa, Senhor, com uma expectativa, Senhor, ruim, Senhor, em relação ao ano de 2023, Senhor. Senhor, desfaça tudo isso, ó Pai, que possamos crer em Ti, Senhor, que possamos deixar, ó Deus, Tu, ó Deus, fazer a obra em nós, ó Pai, que possamos viver, Senhor, sabe, ó Pai, a vida de Cristo, Pai, viver, Senhor, pela fé, Senhor. Não, Senhor, ser guiados, ó Pai, por aquilo que estamos vendo, Senhor, mas viver, Senhor, pela fé, Senhor, e que possamos, ó Pai, romper todas as barreiras em fé, Senhor, e viver, Senhor, uma vida, Senhor, espiritual, Senhor, sadia, Senhor, viver, Senhor, a vida de Cristo, ó Pai, e vivermos, ó Pai, pela fé, Senhor, confiando, Senhor, somente em Ti, Senhor, confiando no Deus que faz todas as coisas, que quebra as barreiras, que abre o mar vermelho, que sustenta o teu povo no deserto, que faz o maná descer do céu para alimentar o teu povo, Pai. Abençoa cada um de nós, ó Pai, que possamos, ó Pai, entrar em 2023, ó Pai, com a nossa esperança renovada, Senhor, com a nossa fé, Senhor, sabe, ó Pai, inabalável, ó Pai, que possamos confiar, Senhor, em Ti, Senhor, e na Tua palavra, Senhor, que diz, ó Pai, que o Teu Espírito Santo estaria conosco, ó Pai, até os últimos dias, ó Pai. E é Teu Espírito Santo, ó Pai, que leva, Senhor, as nossas orações com gemidos inexprimíveis, ó Pai. E que possamos crer nisso, ó Pai, e que possamos crer, ó Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso nos abençoa, Senhor, abençoa o Teu povo, Pai, e traz, Senhor, alegria, Senhor, da Tua salvação, Senhor, para cada um de nós, Pai. É que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Shabbat Shalom. Lembrando que domingo não teremos culto na nossa igreja em Marambaia, nem na nossa igreja em Alcântara, tá bom? Shabbat Shalom e a paz do Senhor Jesus.